O governo de Portugal caiu. Lá é um país semipresidencialista, no qual tem um presidente e um primeiro-ministro que ele chega a esse cargo tendo a maioria da Assembleia da República. Mas ele caiu e não é por corrupção, é algo, como podemos dizer, um problema talvez ético, um problema de influência, mas não são os típicos casos de corrupção no Brasil. Eu vou explicando aqui para a gente poder entender melhor. Vamos ver aqui o que diz aqui a reportagem justamente sobre esse início da queda do governo, olha. O Parlamento rejeitou a moção de confiança ao governo, derrubando o executivo de Luís Montenegro ao fim de menos de um ano. Agora a decisão está nas mãos do Presidente da República, que pode dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, ou nomear outro primeiro-ministro e tentar um novo governo no mesmo quadro parlamentar, apesar de essa solução ser menos provável. Ele ainda tentou se manter no governo, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, tentando que o parlamento lhe desse a confiança para seguir no governo, mas ele perdeu, né? Isso chama moção de confiança, quando o parlamento a maioria está de acordo com o governante. E aí o presidente lá de Portugal, ele vem dizendo justamente isso aqui sobre tudo que aconteceu no país e a convocação de novas eleições para o dia 18 de maio, agora, pertinho. Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa. Neste caso, do Primeiro-Ministro. E, portanto, do Governo. Não havia meio caminho. Os partidos, ouvidos após a demissão do Governo, pronunciaram-se por unanimidade pela dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas. Embora todos, como caminho que não desejavam, mas imposto pela realidade. O mesmo foi o parecer unânime do Conselho de Estado, não desejando, mas tendo de aceitar a saída determinada pela realidade. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República. Dissolveu o Parlamento, dissolveu a Assembleia. Convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025. Pronto. A data preferida pela maioria dos partidos. Falou com os partidos e a maioria esteve de acordo de que é para convocar novas eleições. Agora, por que ele caiu? Veja bem. Esse era o carinha aqui, ó. Esse aqui é o Luís Montenegro. E o problema dele foi de uma empresa, a Spinum Viva, creio que é esse o nome, Spinum Viva, que ele fundou em 2021 e depois ele entregou a propriedade dessa empresa para sua esposa e para os seus filhos. E aí o que acontecia? Essa empresa, Spinum Viva, ela oferecia alguns serviços de consultoria a outras empresas que possivelmente tinham concessões do governo. Então, aqui ó, o nome da empresa, Spinum Viva, é isso mesmo. Olha aqui, ó, a oposição afirma que os contratos da Spinum Viva com empresas privadas incluem um cassino e um hotel que beneficiaram Montenegro enquanto primeiro-ministro. Que a questão era bem assim. Então ele era dono dessa empresa. Quando ele vai para a política mais fortemente, ele deixa essa empresa para a sua esposa e para o seu filho. Em Portugal tem uma união ali, quando você casa com a pessoa, de que, bom, os bens dos dois, o que ele ganhar dos bens dos dois beneficia aos dois, tipo uma união parcial de bens no Brasil, algo parecido. Então, essa empresa, ela estava recebendo, por o seu serviço de consultoria, em torno de 4.500 euros mensalmente de uma empresa que ela prestava consultoria, que essa empresa que ela prestava consultoria oferecia serviços para o governo. Logo, uma empresa baixo concessão do governo estava pagando mensalmente uma quantidade de dinheiro, que era 4.500 euros. Se falamos em corrupção no Brasil, isso aqui é nada. Então, essa empresa estava pagando 4.500 euros pelo serviço que oferecia essa empresa da esposa do Montenegro, do qual ele fez parte, mas que ele já não era mais o dono dela. A Carta Capital colocou aqui, ó. Ela pegou essa matéria da Deutsche Welle, então praticamente não foi eles. Vocês não estão vendo aqui. Ela pegou a matéria da Deutsche Welle, então não foi praticamente eles que fizeram. E ela foi o seguinte, ó. Montenegro negou qualquer irregularidade, beleza. Diante desse cenário, o presidente Marcelo Rebelo, ok. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui.
A oposição acusa Montenegro de ter se valido de sua posição de primeiro-ministro para beneficiar uma empresa fundada por ele, a Espino Viva, com pagamentos mensais de 4.500 euros de uma operadora de cassinos, a Solverde, que atua sob a concessão do Estado. Então o Estado deu concessão, o Estado português deu concessão a uma empresa, e aí está dizendo que essa empresa que o Estado deu concessão contratou a empresa Espino Viva da esposa e do filho do Montenegro, que paga 4.500 euros para a prestação de consultoria para ele. Logo, o primeiro-ministro estaria sendo beneficiado e por isso a oposição voltou para tirar. Lembrando, o Montenegro, o Luiz Montenegro, ele é desse partido aqui, cadê ele? Do PSD, que é o Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita, de direita portuguesa, voltou ao poder faz pouco tempo, os socialistas estavam no poder há 8 anos e eles veio para o poder agora. E aí ele tem a ajuda, digamos assim, desse outro partido, o CDS-PP, formando 80 parlamentares, 80 assentos dos 230 da Câmara de Representantes, da Assembleia da República de Portugal. E pode ver que ele governava com um governo, então, de minoria. Olha a oposição, olha o tanto de gente na oposição. E aí a oposição foi 142 a 88, onde é que estava a votação? Aqui, ó. Uma votação de 142 a 88 contra ele, de que ele tinha que deixar o cargo, de que eles não queriam que ele continuasse. Os socialistas, que antigamente governavam o país, aqui o Partido Socialista votou em peso contra, e também o partido de direita mais fundamentalista, mais radical, ou de extrema-direita, depende como você queira chamar, ou da verdadeira direita, o Chega de Portugal, votou para tirar ele também, porque tem pretensões que talvez consiga mais votos nas próximas eleições, que vão acontecer no dia 18 de maio em Portugal. Então, eles votaram em peso, ainda não foi preso. Eles votaram em peso para tirar ele justamente dali. Interessante, né? Só que aí que vem um grande detalhe. Diretamente, não está provado que ele beneficiou. Estão fazendo aqui certas, análise, referências ali. Pode ser que daí ele beneficiou essa empresa porque faz parte, porque faz parte de uma consultoria da família dele, tudo isso aí, então ele está ganhando dinheiro disso. Será? Talvez, né? Mas a oposição aproveitou para fazer isso e realmente tirar ele do cargo. Agora veja bem, eles tiraram ele porque ele recebe em torno de 4.500 euros por mês. Agora pensa no Brasil. Quantos políticos a gente tira do poder por receber 4.500 reais por mês? De alguma ligação de influência sobre algo e não aquele dinheiro por baixo dos panos, nada assim tão claro. Mas se não, só por questão de influência e tudo isso daí que consegue para uma empresa de um familiar. Quantos juízes nós tiramos porque a esposa do juiz oferece serviços de jurídicos com a sua empresa de advocacia junto ao juizado onde o juiz atua. Ou ao político que está no governo porque um familiar atua ali juntamente. No Brasil, eu não conheço nenhum caso. E mesmo os casos mais fortes de corrupção, também não conhecemos. O nosso atual presidente foi declarado que se o julgamento, o juiz estava impedido, então o seu caso teria que ser reanalisado, porém pela idade, pelo tempo do caso, já não dava mais para se analisar, então já prescreveu. Então a gente até hoje não sabe se ele é realmente culpado ou inocente, segundo a justiça brasileira, porque não deu mais tempo para julgá-lo. O atual presidente. O ex-presidente tem várias acusações de rachadinha, tudo aquilo ali, enquanto ele estava como deputado, depois tem mais outras acusações em alguns ministérios, como da educação, de desvio de verba e tudo mais, ouro lá e tal. Mesmo assim, não foi por isso que ele não deixou de ganhar, e nem foi por isso que o outro não deixou de ganhar e continuar e voltar a ser presidente, né? Então, a gente vê assim que a questão no Brasil sobre essa relação que os políticos têm com as influências deles e principalmente com a corrupção, nossa, tá muito diferente de Portugal. Por isso que, qual é a relação disso aí da caída do governo de Portugal com o Brasil?
diretamente nenhuma, isso não vai afetar em nada no Brasil, e depois é tudo, porque tem uma grande relação de que enquanto lá eles tiram por uma pequena influência que ele tinha sobre uma ex-empresa, a empresa que continua meio que sendo dele, né, da mulher ali, tal, com os filhos, que ele ganha 4.500 euros, que a empresa recebe tudo isso, entende? Lá, enquanto isso é um grande caso que derruba um primeiro-ministro, aqui praticamente não é nada. Nós, os herdeiros dos portugueses. E olha aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, o Brasil, segundo a Transparência Internacional, o Brasil registra pior nota e pior posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. O país, nosso querido Brasil, ficou em 77ª posição entre 180 países avaliados, o que significa a sua pior posição na série histórica de corrupção dos países do mundo. Olha aqui. Então, olha, pode ver que o Portugal aqui está meio alaranjadinho, com aqui no estilo dos Estados Unidos, e olha o Brasil aqui. Tá bem feia a situação. Há 10 anos o país estava empatado com a Bulgária, a Grécia, a Itália, a Romênia, o Senegal e Suatini, atual Suazilândia. Desse grupo, apenas este último e o Brasil estão com notas piores no índice desde então. Hoje o Brasil, no índice de corrupção, está empatado com a Argélia, Malawi, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia. Será que está feia a coisa? Será que o nosso país está ficando mais corrupto? Está ficando evidente, né? Em 2024, o Brasil falhou mais uma vez em reverter a trajetória dos últimos anos de desmonte da luta contra a corrupção. Ao contrário, o que se viu foi o avanço do processo de captura do Estado pela corrupção. A principal evidência de que estamos entrando no estágio avançado desse processo foi se tornando cada vez mais clara. A presença cada vez maior e explícita do crime organizado nas instituições estatais que anda de mãos dadas com a corrupção. Não surpreende, portanto, o resultado do Brasil no IPC 2024, no índice ali dos países, da corrupção dos países, ser a pior da sua série histórica. É fundamental que isso soe como um alarme, como um alarme para a sociedade e as instituições brasileiras. Ajam contra esse processo de captura do Estado que a cada dia se torna mais difícil de reverter. Uma pena, né? Eu fico triste com isso mesmo, porque gostaria que o nosso país fosse um país bem menos corruptos e, infelizmente, está piorando a situação. Olha aqui, ó. Bom, aqui fala que entre os destaques negativos da retrospectiva 2024 estão o silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta da anticorrupção. Não se fala mais praticamente anticorrupção no Brasil. Lembro do Bolsonaro dizendo, ó, eu acabei com a Lava Jato porque acabou a corrupção nesse país. Lula disse, eu fui um grande injustiçado pela Lava Jato e agora estou fazendo a reparação histórica aqui, né? Voltando ao governo, o povo deu a resposta nas urnas. E praticamente parece que, infelizmente, em algum momento, lá em 2016, quando nós pensávamos que ao derrubar a Dilma, prender o Lula, as coisas estariam melhorando, parece que não, né? Parece que a gente só vai cada vez mais para trás. Damos um passo à frente e uns 3, 4, 5, sei lá quantos passos para trás. E aí? O que você acha disso aí? Deixa aí nos comentários de forma respeitosa. Senão vou ter que te bloquear, te ocultar do canal. Mas se não, deixa aí. Quero saber um pouco mais disso aí. Será que a gente consegue sair desse lamaçal da corrupção e levar o Brasil um pouco melhor? Que caia um político por simples interferência? Algo impensável no Brasil? Coloque aí nos comentários. Sou Santiago Pinhoso, de algum local no sul do Brasil.